Hoje eu quero falar sobre gestão de tarefas. Nós temos muitas coisas que precisam ser feitas toda hora, todo momento, mas nós precisamos ter consciência daquilo que só depende de nós. Quando eu tenho essa consciência, eu consigo organizar a minha lista de tarefas, eu consigo gerenciar a minha rotina, eu consigo equilibrar as adversidades que acontecem e então ter uma vida muito mais leve, muito mais descomplicada e estar muito mais feliz. Eu tenho muitas clientes que vêm até mim que não sabe o que está acontecendo e diz assim: estou completamente cansada, eu não consigo mais, eu não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. Elas não percebem, mas já estão num nível de estafa emocional muito alto. Algumas já estão com início de depressão e outras têm um problema de ansiedade enorme e nunca olharam para isso. Quando a gente compreende, diante das responsabilidades, que nós estamos fazendo mais do que nós precisamos diante de cada um dos nossos papéis, a gente já começa nesse momento largar pedras, mochilas cheias de função pelo caminho. E aí já começa a ficar muito mais leve, já começa a ficar muito mais fluido com isso, tá? Então eu preciso compreender isso para que eu possa então organizar essa gestão de tarefas, essa rotina e tudo mais. Algumas pessoas, elas ficam inclusive escravas disso e não pode ser dessa maneira. Ter uma gestão de tarefas não é ter uma agenda perfeita e uma rotina cheia de padrões. Até porque eu vou ser sincera, eu não acredito que exista uma agenda perfeita. Eu não consigo controlar tudo o que acontece na minha vida, da hora em que eu acordo até o momento que eu vou deitar. Eu não consigo ter controle porque muita coisa não depende de mim e algumas pessoas dependem de mim. Então existe uma troca onde podem acontecer situações que eu não vou conseguir ter controle. Mas aonde que eu tenho controle? Em como lidar com essa situação. Se eu aprendo a lidar com isso, eu consigo ter uma gestão de tarefas muito mais prática, eu consigo ter um controle emocional maior. Então não é o que eu tenho que fazer, é como eu lido com as coisas que chegam. Como é que eu administro as adversidades? Porque ter um padrão e dizer o que eu quero é muito simples. Agora, quando eu planejo algo que não dá certo, como eu estou lidando com isso? Emocionalmente e também de forma prática para que as coisas tomem uma proporção super legal. E nós mulheres, por natureza, nós já temos dupla jornada. Nós já temos uma rotina dentro e uma rotina fora de casa, né? Dentro de casa nós temos todas as responsabilidades de organização, limpeza, quem tem filhos, a rotina e tudo mais. E fora de casa nós temos as nossas necessidades, seja do trabalho, os estudos e tudo mais. E sem contar também a vida social que fica lá fora, né? A gente precisa ter todas essas conexões para ter um equilíbrio, tá? E eu preciso entender que nem tudo isso depende exclusivamente de mim, mas que eu também consigo administrar esse direcionamento, eu também consigo administrar essa gestão, eu também consigo administrar o que acontece em cada uma dessas jornadas. Então a gente precisa entender que nós vamos organizar isso, mas que você precisa estar disposto a soltar muitas coisas. E quando eu falo dessa dupla jornada, eu sou prova viva de que sofreu por muito tempo com isso. Eu sempre quis ter tudo muito perfeito, então eu queria ser muito boa profissionalmente, então eu achava que quando eu estava muito focada no trabalho, eu estava pecando com as coisas da casa e da família. Da mesma maneira, quando eu estava demais organizando casa e família, eu imaginava que estava me doando pouco para o meu trabalho. Então, quando eu compreendi que não tinha isso e que não era a quantidade, mas a qualidade que eu entregava nos dois extremos, começou a fazer muito mais sentido e começou a ficar muito mais leve e muito mais tranquilo, tá? Dentro dos processos de coaching, quando a gente fala de gestão de tarefas, a gente utiliza de olhar para 3 poderes, a gente chama isso de poder, tá? Então é o poder dos sonhos. Então quando eu entendo quais são os meus sonhos e para onde eles vão me levar, então eu consigo ter muito mais motivação,
eu consigo ter muito mais impulso e eu consigo ter muito mais direcionamento. Então eu preciso compreender isso e eu preciso saber quais são os meus sonhos. É a partir disso que eu vou começar a organizar a minha gestão de tarefas. Depois que eu me conecto com os sonhos, eu preciso fazer escolhas. Eu preciso entender que algumas coisas não vão me levar rumo aos meus sonhos. Eu preciso deixar no meio do caminho. E eu preciso entender o quanto isso influencia no atingimento dos meus sonhos. O quanto de verdade eu estou pronta para deixar isso no meio do caminho, ou se eu vou ter que readequar os meus sonhos para não ter que abandonar isso. Então, eu preciso fazer escolhas. Escolhas muito importantes. Então eu precisei em algum momento fazer escolhas entre o que eu vou fazer agora, eu vou focar no meu trabalho ou eu vou focar na minha casa e vou focar na minha família. Então eu precisei escolher e nesse momento as pessoas também precisam. Você também vai ter que escolher para poder ter muito mais direcionamento. E o terceiro poder é o poder do agir. Eu preciso agir, eu preciso me movimentar, eu preciso sair da minha zona de conforto. De nada adianta eu saber o que eu quero, de nada adianta eu fazer escolhas, e aí é no momento da escolha que a gente começa a gestão de tarefas. Então não adianta nada eu criar padrões de ação se eu não executo. Então eu tenho que agir, eu tenho que de fato sair da zona de conforto e caminhar rumo aos meus objetivos. E é aí que a gente consegue ter uma vida muito mais leve, estar muito mais feliz, muito mais satisfeita e muito mais motivada. E é o que eu desejo para você. E se você precisar de ajuda para construir essa gestão de tarefas, para organizar a sua vida de forma emocional e de forma prática rumo aos seus sonhos, eu estou disponível e posso te ajudar. Até mais!